Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Niele. Nesse canal a gente fala um pouquinho de rotina, de vida cristã, de campo missionário também, porque eu passei quase 4 anos, 3 anos e meio no Rio Grande do Sul, atuando como missionária em tempo integral. E aqui eu tento trazer um pouquinho, já compartilhei muito do tempo que eu estava lá, e eu tento trazer um pouco dessa realidade para minha vida hoje aqui. E é uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho. Hoje é segunda-feira, eu decidi começar a gravar esse vlog para compartilhar um pouquinho com vocês de como vai ser a minha semana e algumas coisas que eu vou fazer, mas também para conversar com vocês sobre alguns assuntos que têm pairado aí a minha vida de alguma forma. E que eu acho que pode ser que isso seja útil aí pra vocês também, talvez vocês se identifiquem, enfim. É isso, hoje como eu falei, é segunda-feira. E hoje é o último dia pra eu terminar de entregar algumas atividades da minha faculdade. E eu tenho uma disciplina que eu preciso fazer hoje, durante o dia, pra terminar de entregar até o final do dia. Então hoje o dia vai ser 100% focado nisso. Na verdade, à noite eu vou dar uma aula de inglês. Eu já comentei aqui que nas segundas-feiras eu tenho algumas alunas no período noturno. E aí hoje uma delas cancelou. E aí eu vou ter, na verdade, hoje só uma aula. Então, pra mim foi até bom, porque eu consegui, se eu não terminar as coisas da faculdade, eu vou ter mais um tempinho ali pra concluir. Então, eu vou passar o dia hoje estudando, entregando essas atividades. E assim, gente, acontece com uma frequência maior do que deveria, mas eu acabei deixando acumular um pouco algumas coisas. Na verdade, essa disciplina em específico. Mas assim, nada que eu não vou conseguir terminar, sabe? É um desespero meio que controlado ali. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Já tô aqui no meu cantinho pra começar a estudar com o meu computador aqui. E eu só queria vir aqui pra compartilhar com vocês, porque pode ser que você seja novo por aqui, não saiba, enfim. Como eu comentei, eu passei esses 3 anos e meio no Rio Grande do Sul, num projeto missionário da Junta de Missões Nacionais, que é um projeto da Igreja Batista. E aí eu fiquei lá por esse período, e aí a gente, durante o período do projeto, dependendo de como for, se a gente continua, enfim, a gente começa a fazer o seminário de teologia. E foi isso que aconteceu comigo. No meu segundo ano ali de projeto, eu iniciei a faculdade. E quando eu voltei agora pra casa em junho, ainda faltava 1 ano e meio pra eu concluir o curso, 3 semestres. Pra mim, assim, eu já tinha feito mais da metade do curso. Falei, eu vou concluir, né? Então eu tô terminando não, ano que vem ainda eu tenho mais 2 semestres, né? Eu tô concluindo o 6º semestre da faculdade, então ano que vem ainda eu tenho um ano inteiro pra fazer. É online, então é tranquilo, assim, de encaixar. E como agora a minha rotina tá bem mais flexível, no sentido, assim, de que eu ainda não tô trabalhando, então eu tô a maior parte do tempo em casa. Então tá sendo tranquilo de manejar, não deveria ter deixado pra em cima da hora hoje, né? Mas é como eu falei, é algo tranquilo, que eu sei que vai dar certo de entregar agora, então por isso que eu não tô, assim, não é de fato algo muito grande. Tô fazendo teologia, então, e tá sendo muito, muito legal. E eu faço no Seminário Batista do Sul do Brasil, que fica, na verdade, no Rio de Janeiro. Por mais que nesse meio tempo aí também, de volta, né, pra São Paulo, eu acabei mudando de igreja também. Agora eu tô na igreja presbiteriana, mas assim, o curso eu já tinha feito mais da metade, é um curso bom, então eu falei, eu vou concluir. E estou aqui. Ainda tenho alguns estágios que eu preciso fazer. Esse semestre eu tinha que entregar um estágio, não consegui por conta dessa mudança toda, adaptação à nova cidade. Enfim, muitas coisas aconteceram aí, mas aí eu decidi concluir mesmo assim, e tá sendo muito bom. Esse semestre eu tinha ficado
com uma disciplina de grego pendente, tá? O grego 2, e aí eu comecei a estudar esse semestre. Concluí, né? Na verdade, já terminei. E assim, gente, amei. Quem sabe no futuro aí eu possa continuar, né, aprofundando esses estudos. Então, está sendo muito, muito legal. Terça-feira por aqui. Ontem eu fiquei realmente o dia ali investida nas coisas da faculdade, acabei não gravando muito mais, assim, aqui pra vocês. Tive a aula à noite, foi muito boa. E hoje, terça-feira, é o dia do nosso pequeno grupo da igreja. E toda vez, assim, como eu tô em casa ainda, né, a minha rotina tá bem flexível, então eu sempre gosto de preparar alguma coisa pra levar. E aí eu penso em algo que eu tô com vontade de fazer, vejo que tem aqui em casa também. Enfim, eu não sei ainda o que eu vou fazer hoje, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E na semana retrasada, o pequeno grupo foi aqui em casa. E eu fiz uma receita de pão de queijo. Era, acho que a segunda vez que eu tinha feito aquela receita e todo mundo gostou muito. E aí teve uma das irmãs do grupo que ela mandou mensagem pra mim querendo encomendar uma receita pra deixar congelado no freezer dela pra ela poder assar quando ela quisesse. E aí então eu vou fazer isso agora, eu vou fazer essa receita. E é isso, hoje o dia eu quero dar uma ajeitada aqui nas coisas da casa e minha mãe tá viajando, então eu vou aproveitar aqui que essa parte da manhã eu tô sozinha em casa pra poder fazer as coisinhas e dar uma ajeitada, assim, coisa básica. Mas é isso, vou levar vocês aí junto comigo nesse dia. Fiz os pães de queijo, como eu mostrei pra vocês, e decidi fazer pão caseiro pra levar, porque essa mesma moça que encomendou os pães de queijo, ela encomendou também um pão caseiro, e aí eu vou fazer a receita dobrada e vou levar como se o meu lanche, né, o que eu vou levar, e o dela também. Então eu já fiz a massa do pão, já tá crescendo. Não sei se tá dando pra ouvir, mas o vizinho tá em obra, então assim, gente, vai ser com barulho de furadeira mesmo. Mas eu queria vir conversar aqui com vocês sobre um assunto, tem até um pouco a ver com o assunto do último vídeo. Se você não viu, eu postei um vídeo falando sobre chamado missionário, sobre como nós não precisamos de um chamado missionário para agirmos como missionários, né? No sentido de que todos nós temos um chamado missionário, que Deus deu uma missão para todos nós de anunciar o evangelho nos 4 cantos desse mundo, e esses 4 cantos do mundo inclui o nosso vizinho, inclui a nossa família, as pessoas que nos cercam. E enfim, eu vou ver se eu consigo deixar o vídeo aqui em algum lugar. Mas eu percebi que eu não tenho falado muito sobre isso nos vlogs, né? Sobre essa questão de missão. Eu falo tanto sobre... Eu gravei muito do tempo que eu tava no campo, do chamado missionário, mas eu acabo não compartilhando muito disso aqui com vocês. Eu queria compartilhar, assim, um pouco de como tem sido essa minha nova experiência aqui, agora na vida comum. Não que a vida lá no campo missionário, vivendo integralmente, não fosse comum, mas só pra entender a diferença, né, desse momento novo que eu tô vivendo agora. E tem sido, assim, um tempo de espera, como eu já falei em outros vídeos. Eu não tô trabalhando ainda, e tem sido um tempo onde eu tenho passado a maior parte do meu tempo em casa. Então eu tô conseguindo fazer
várias coisas, né? Quando eu posto aqui um monte de coisa que eu faço, gente, é porque eu tô o dia inteiro em casa. No sentido de comidinhas e coisas que eu gosto de fazer. Eu tô tentando aproveitar esse tempo de descanso mesmo pra acalmar o coração, aquietar o coração e tentando entender que de fato é uma nova fase, que Deus está no controle dessa nova fase da minha vida. São muitas coisas que passam assim, não só na questão da rotina, mas no coração mesmo, porque foram 3 anos e meio que eu vivi integralmente no campo missionário. Todo dia a gente fazia coisas voltadas para trabalho na igreja, trabalho nas ruas de discipulado, de evangelismo. Então a gente sempre tinha alguma coisa ali para fazer nessa área, até eu entender que agora é um novo formato dessa missão que Deus está me permitindo viver. Demora um pouquinho, mas eu já comentei também em algum momento que tem sido uma experiência muito boa essa nova missão, esse novo jeito de viver a missão que Deus tem me permitido viver. Deus tem me permitido ver que a nossa vida comum é uma missão diante dele, sabe? E eu tenho experimentado isso com coisas práticas assim na minha vida. E quando eu estava no campo, a gente sempre falava para aquelas pessoas que a gente estava discipulando, ou para aqueles que já tinham passado daquela fase inicial ali de apresentar o evangelho e agora estavam ali amadurecendo sua fé, de como que era importante eles também falarem de Jesus para outras pessoas, eles sempre estarem em oração por outras pessoas, porque a obra missionária, ela começa na oração, então a gente precisa estar sempre orando pelas pessoas com que a gente quer compartilhar do evangelho e para que Deus também nos dê a oportunidade de compartilhar o evangelho. E eu tenho vivido agora desse outro lado, onde eu tenho pedido a Deus para que Ele me dê oportunidades, para que eu consiga na minha vida comum compartilhar do Evangelho. Eu tive uma breve experiência agora trabalhando, né, numa empresa, e foi muito interessante porque eu comecei a enxergar aquele lugar como um campo missionário, e essa é a minha oração, sabe? Para que Deus me ajude a enxergar minha vida comum como um campo missionário. Agora que eu tô muito tempo em casa, a minha vida tem sido igreja e casa. Os trabalhos da igreja e pra casa. E eu falo assim, que uma das melhores coisas, né, dessa fase da vida de como solteira, né, de não estar comprometida, enfim, não estar casada, é que a gente pode ir em tudo que é coisa que tem na igreja. Então, tudo que tem, eu tô indo, tô participando. Tem sido muito bom, assim, poder ver isso de forma intensamente, assim, sabe? Mas, pensando nesse quesito, assim, a gente precisa ter um pouco mais de intencionalidade no nosso dia a dia quanto à missão de Deus, sabe? A gente precisa pedir a Deus para que Ele nos dê oportunidade, para que a gente possa ver realmente as pessoas que estão ao nosso redor como alvos missionários, alvos do amor de Deus, né? Pessoas que estão caminhando em direção às trevas e a gente não pode ficar de braços cruzados em relação a isso. A gente precisa agir, né? Primeiro em oração e depois em ação também, testemunhando da graça de Deus, falando do amor de Deus. Às vezes são coisas simples, né? Às vezes você, sei lá, fazer alguma coisa pro seu vizinho, fazer um pão pro seu vizinho, se você gosta de cozinhar, ou, enfim, ajudar, estar presente, sabe? Eu acho que é muito isso, assim, você estar presente na vida da pessoa, você se inserir na vida daquela pessoa de alguma forma. Era o que a gente fazia no campo missionário e algo que eu tenho orado muito para que eu consiga fazer nessa nova fase da minha vida, mesmo estando muito tempo em casa. Eu tenho orado para que Deus, até para abrir uma porta de emprego na qual eu consiga testemunhar, assim, do amor dele. Há umas 2 semanas atrás eu participei de uma atividade evangelística com crianças da minha igreja. Na verdade, a minha igreja tem algumas congregações em cidades próximas daqui, e a gente foi até uma dessas congregações, desses pontos de pregação, para fazer uma tarde da alegria com as crianças. Muito do que eu já mostrei aqui que a gente fazia lá no Sul, que eu fazia lá com as crianças, enfim, esse trabalho, a gente fez lá. E assim, gente, eu fiquei tão feliz, porque eu tava sentindo muita falta de uma programação dessa, sabe? Tinham muitas crianças, umas 40, assim, é uma cidade bem pequena. E aí a gente esteve lá com o casal missionário que tá atuando mais especificamente ali. A gente foi em alguns jovens e foi, assim,
maravilhoso, eu fiquei muito feliz. Então, assim, fora dessas questões do dia a dia, acho que a gente também precisa colocar o nosso tempo aí pra abençoar nessas programações. Às vezes nossa igreja tá empenhada em fazer, mas a gente não tá junto nessa missão, então a gente também precisa abraçar a nossa igreja nesses desafios, né? E foi, assim, uma experiência maravilhosa. Eu fiquei, assim, muito feliz, principalmente por esse apego que eu tinha ali toda semana, nos sábados, com as crianças. Então, estar aqui tão bem envolvida nisso me deixou, assim, muito contente, sabe? Muito realizada. Eu digo assim, se você é jovem, se você é solteiro, se você aí tá vendo sua igreja fazer as coisas, gente, sério, se envolvam, façam, porque isso não só a gente abençoa, né, os projetos, enfim, a gente tá ali contribuindo com a missão de Deus, mas eu digo que no final das contas, eu sou a pessoa mais abençoada, assim, eu saio dessas programações e desses momentos, e não só desses grandes momentos, mas dos pequenos momentos, das pequenas oportunidades que Deus nos dá, me dá, eu saio muito grata a Deus, sabe, por isso, muito feliz de honrada dele ter me dado essas oportunidades. Hoje já é quinta-feira e ontem eu não gravei absolutamente nada e eu fiz várias coisas aqui em casa. Na verdade, eu tirei o dia pra dar uma geral na casa, limpar, lavei o banheiro, enfim, fiz várias coisas, mas eu acabei não gravando porque eu queria, na verdade, a gente focar mesmo, sabe? Porque se eu fosse gravar, aí eu tinha que estar parando, posicionando câmera, o celular e eu queria focar realmente, fazer o que eu precisava fazer, então por isso que eu nem gravei nada, me desprendi um pouco do celular mesmo. Mas hoje já é quinta-feira, eu tive que sair já, agora é 8h30, eu já tive que sair, voltei já pra casa, fui resolver uma coisinha e agora já estou em casa. E eu queria aproveitar para compartilhar um pouquinho com vocês de um livro que eu estou quase acabando. Na verdade, esse mês de outubro eu tinha iniciado alguns livros, na verdade eu tinha iniciado 2 livros e um eu já tinha começado antes de outubro. E assim, estavam 3 livros inacabados. E eu falei, quer saber? Nesse mês de novembro, a minha meta é finalizar essas leituras. E eu tô finalizando aqui uma delas, que é esse livro aqui de ficção cristã, Chá com Elefantes. Eu tô lendo ele no Kindle e comprei ele em alguma promoção dessas de e-book da Amazon, sabe? Então... E assim, gente, é um livro bem leve, é um livro, assim, muito tranquilo de ler. Ele conta a história de 2 amigas que foram fazer uma viagem pra África. E lá, enfim, várias coisas acontecem e aí vai trazendo um pouco dos dilemas e situações que elas estão vivendo na vida pessoal delas. Eu confesso pra vocês que, eu não sei, eu acho que como eu li esse livro muito parcelado, acho que às vezes a gente acaba ficando meio desconexo, né? A história vai perdendo um pouco, não sei, o brilho. Eu gostei do livro, eu tô gostando, falta, tipo, 30 minutos pra eu terminar, menos de 10%. Mas, eu não sei, assim, eu achei... Não sei dizer o que eu achei, na verdade, desse livro. Eu achei ele meio, tipo, é legal, valeu a pena a leitura, se você quiser. É legal, um livro leve, uma coisinha assim, tipo, só pra você relaxar a mente. Eu achei ok, mas eu não sei também, eu sinto que ultimamente eu não tô achando tanto... Eu não tô gostando tanto de ler livros de ficção cristã, eu não sei. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu, por exemplo, com filme cristão, eu não sei, eu tenho uma coisinha assim, não é o meu tipo de filme favorito. E aí eu tô muito triste, porque eu sinto que em alguns livros cristãos tá acontecendo isso, sabe? Eu tô sentindo essa mesma sensação. Mas enfim, eu gosto muito dos livros de ficção cristã do Emílio Garófalo Neto. E
Enfim, eu acho que eu tô precisando pegar algum livro daqueles bem curtinhos dele pra poder ler e dar uma clareada, assim, na minha mente. Mas de ficção, eu gosto muito de ler, assim, livros de distopia, sabe? Esse ano eu li o 1984 e, assim, eu amei. Então, eu acho que eu tô indo mais nessa direção aí. Eu tô lendo outros 2 livros também. Na verdade, um deles tá bem parado, assim, não posso nem dizer que eu tô lendo ele, mas tá lá. Que é o No Alvorecer dos Deuses, do Iago Martins, que fala sobre idolatria, essas coisas no coração. E o The Unplugged Hours, que eu até comentei aqui com vocês em algum vídeo desses, que eu comecei a ler ele no começo de outubro, porque eu queria desconectar um pouco das redes sociais, e ele fala muito sobre isso, né, das horas desconectadas, de estar presente nos momentos. E eu tô gostando bastante dele, mas eu devo estar na metade. Quase, eu li pouco, né, durante esse mês. Eu basicamente não usei o Instagram no mês de outubro, mas em compensação também eu usei bastante o YouTube. E eu acho que essa é a vez que tá sendo mais difícil, essa questão de me desconectar, sabe? Igual eu tô falando o vlog inteiro. Eu acho que também por estar muito tempo em casa e tendo que arrumar coisas pra fazer, é muito mais tempo ócio, assim, né? Então tá sendo um pouco difícil. Mas eu tô conseguindo, assim, aos poucos ali, tentando fazer coisas no meu dia a dia, coisas que eu preciso de fato fazer. Então eu tô tentando, né? Tem uma parte do livro das horas desconectadas, né? The Unplugged Hours, que ela fala justamente isso, de que a gente muitas vezes vai falhar. Nós vamos errar nesse processo, né? Então ele não é um processo linear, onde de um dia pra noite eu vou estar lidando com as redes sociais da forma mais saudável possível. Mas o importante é nós sempre tentarmos novamente. É sempre nós nunca desistirmos, né? Ah, não consegui hoje, beleza, amanhã é um novo dia, eu posso tentar novamente, eu posso. Isso dá muita esperança, né? Porque a gente pode tentar mais uma vez e aos poucos a gente vai construindo, né, uma vida de não só de sabedoria digital, mas de sabedoria na vida mesmo, né? A gente tentando e tentando, a gente cai, mas a gente levanta e tenta novamente. Então, esse tem sido o meu lema, sabe? Principalmente nessa questão de redes sociais. Se eu não conseguir hoje, tudo bem, vou tentar novamente. E tem sido assim a minha vida, a minha jornada aí nesse mundo das redes sociais. Fiz um pouco de um relatório da faculdade que eu precisava e eu tinha alimentado meu fermento natural hoje à tarde, mas eu não tava pretendendo fazer pão com ele não. Mas assim, ele tá crescendo de uma forma tão maravilhosa que eu decidi fazer um pão. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse pão vai ficar pronto só amanhã, né? Porque eu vou começar a fazer ele hoje, mas é de fermentação longa, então ele vai pra geladeira durante a noite. Não é um bom horário pra começar a fazer pão, não, porque agora vai dar 6 horas da tarde, ou seja, eu vou ir dormir mais de meia-noite. Mas assim, gente, amanhã não tenho horário pra levantar, então eu queria fazer esse pão. E nem que eu durma e também coloque pra despertar, pra eu só botar ele pra geladeira depois. Então, tranquilo também. Vou estar em casa, né? E é isso, vou começar aqui o processo enquanto o fermento termina de crescer, que aí depois a massa vai estar prontinha só pra acrescentar ele. Olha isso, gente. Tava aqui e já cresceu tudo isso, mas ele vai crescer um pouquinho mais ainda. Mas essa receita que eu tô fazendo, a gente faz a autólise primeiro, né? Que é basicamente misturar a farinha com a água, né? Aqui eu vou fazer um semi-integral. Então eu vou misturar aqui a farinha com a água e depois de um tempinho aqui, aí sim eu acrescento essa belezura.
Hoje é sexta-feira por aqui e a minha irmã recebeu uma amiga dela aqui em casa. Ontem à noite ela veio pra cá, dormiu aqui e hoje eu decidi acordar um pouquinho mais cedo para poder fazer algumas coisas pro café da manhã, preparar um café da manhã um pouquinho diferente, um pouco especial aqui para elas. Tinha essas laranjas na geladeira e ninguém tava comendo, eu tava com medo de estragar, então decidi fazer um bolinho de laranja. E momentos como esse, assim, pra mim, tem me dado muita alegria, sabe? Uma das coisas que eu tinha em mente quando eu voltei do campo missionário era justamente poder exercer com mais intencionalidade esse dom da hospitalidade. É algo que eu gosto muito e eu acho muito importante. E eu fico, assim, muito feliz que Deus tem me dado oportunidades de servir e de exercer esse dom. E principalmente agora que eu tenho estado mais em casa, vivido esse tempo de espera, eu tenho buscado de fato aproveitar esses momentos, aproveitar essa oportunidade, que eu sei que é só uma fase, que eu tô mais em casa, que eu tô 100% ali, para poder desenvolver algumas habilidades diferentes, poder servir de formas que talvez com a rotina muito corrida, com tantas coisas para fazer, eu não conseguiria. E eu queria também aproveitar essa oportunidade para mostrar que, principalmente para as meninas solteiras, assim como eu que me acompanham, que esses dons e essas habilidades, essas coisas de poder servir, de receber em casa, isso não se prende apenas às mulheres casadas, mas também a nós. Nós também podemos servir outras pessoas na nossa casa, mesmo morando com os nossos pais. Nós podemos servir com amor aqueles que nos cercam. E eu vou me despedir de vocês aqui nesse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da minha rotina essa semana. Conversamos sobre várias coisas diferentes, mas espero que Deus possa abençoar vocês de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like aqui para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe e fique aí com o resultado desse pão que, para falar bem a verdade para vocês, me surpreendeu muito. Eu fiquei muito feliz com o resultado. E é isso, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!